Olá, boa noite a todos. Eu sou Eliana Nascimento, peço licença para entrar na casa de vocês nesta noite, para que possamos fazer uma reflexão, um estudo. Nesse momento de pandemia que nos encontramos, muitos de nós reclusos dentro de casa há vários dias, então é uma oportunidade que a gente tem de estar pensando mais em nós, pensando como é a nossa trajetória aqui no planeta Terra. Sabemos que do início nós ficamos um pouco confusos, saímos da nossa rotina, mas é a oportunidade que nós vamos ter de refletir sobre o nosso tema de hoje, que é a perfeição moral. Então, a perfeição moral, ela vem para nos direcionar. Por quê? Somos espíritos imortais, criados por Deus para sermos perfeitos. Então, o germe da perfeição já está incrustado em todos nós, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Mas eu gostaria de me ater a esse momento em que nos encontramos encarnados, né? Que estamos na carne, que estamos nesse vaso, numa experiência de vida. E essa experiência de vida, ela é muito importante e muitas vezes nós não percebemos, deixamos passar as coisas e muitas vezes esquecemos do porquê estamos aqui e questionamos até por que estamos aqui. Então, o que é ser perfeito? O que é perfeição no conceito da palavra? Designa o quê? A um estado aonde nos encontramos plenamente atualizados ou realizados, tá? Do ponto de vista moral, né? Da nossa moralidade, como nós nos portamos diante de nós mesmos, da nossa família e da sociedade. Como são as nossas atitudes morais. E o que é moral, né? A gente ouve muito falar, não, isso é imoral, tem que ter moral. Moral significa o quê? Um estado também aonde nossos costumes, nossas condutas, elas são totalmente exercidas durante a nossa vida. Então, essa é a moral que se busca. E essa moral nós temos que desenvolver, porque nós temos duas asinhas para desenvolver para chegarmos a essa perfeição através da evolução. Uma é a asa da inteligência e a outra da moralidade. Então, ambas as asas, elas têm que ser desenvolvidas, ou seja, elas têm que bater para que a gente possa voar. E esse voar, de uma forma metafórica, quer dizer que a gente possa se elevar, que a gente possa ser um espírito perfeito. E essa perfeição, ela não é exclusividade, ela é para todos, mas cabe a cada um de nós desenvolver. Portanto, nós temos o nosso livre-arbítrio e a oportunidade, nesta encarnação, de desenvolver isso. Então, como que eu vou fazer para desenvolver essa moralidade, essa perfeição moral? Nós temos que saber quais são as virtudes e quais são os nossos vícios, né? Nós somos imperfeitos ainda, temos os nossos vícios, mas a gente precisa mensurar isso. Quando a gente fala mensurar, não é que alguém vai ficar apontando para nós, ó, você é assim, você é assado. Não, mas nós mesmos vamos, através da nossa reforma íntima, que é olhar para nós mesmos, e ver aonde eu estou falhando, no que eu posso ser melhor. Então, quem são essas virtudes? O que é virtude? É um hábito constante que leva o homem para o bem, tá? Porque, como estamos num planeta dual, o bem e o mal existem. Mas nós estamos aqui para que o bem seja maior do que o mal, ou seja, que nós transformemos este mal em bem. Mas isso é fácil? Não.
Porque quando a gente fala de uma pessoa virtuosa, nos vem à nossa cabeça aquela pessoa que a gente vai dizer santa, que faz tudo certo. Mas como que ela conseguiu? Será que eu consigo? Será que eu sou uma pessoa virtuosa? Será que eu já não tenho algumas virtudes? É claro, todos nós temos virtudes e defeitos. Ainda bem, porque já estamos caminhando, enquanto espíritos imortais, por várias encarnações, até que consigamos ser perfeitos. Mas, o que eu vou fazer para que isso esteja interiorizado? Então, quando Deus nos criou, algumas coisas já estão no espírito. Então, já vem, a gente já sabe, ninguém ensina. Então, a fé, a esperança, a caridade e o amor já fazem parte de nós. Mas nós temos que fazer o quê? Desenvolver. A gente tem que ter a consciência, ou seja, trazer à luz essas virtudes através das experiências com os nossos irmãos encarnados, para que a gente possa o quê? Fazer com que essas virtudes aflorem e permaneçam de uma forma constante. Lembrando que a gente não pode falar também, não, eu vou ser extremo. Como assim extremo? Não, eu sou virtuoso ao extremo. Ou eu não tenho virtudes. Eu não posso nem ser 8 nem 80. Eu tenho que seguir o caminho do meio. Por que seguir o caminho do meio? Nós sabemos que tudo que for extremo, tanto para o bem como para o mal, não vai nos fazer bem. Então nós temos que ter a medida certa. E essa medida certa, cada um de nós percebe. A gente percebe quando a gente começa a se analisar. A gente percebe como a gente reage às situações do nosso cotidiano, do nosso meio ambiente. E nós temos observado que essa pandemia está fazendo com que muitas virtudes sejam afloradas, que muitas virtudes sejam colocadas em prática. Precisou acontecer isso, que é um chamado, que é um alerta, e que nós estamos pondo em prática. Quantas ações de caridade, de amor, de fraternidade estão sendo compartilhadas neste momento em todo o mundo? Mas é só nesse momento que nós precisamos ser virtuosos? Na realidade, não. Nós precisamos ser virtuosos o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo para conosco e nós também temos que ser bons o tempo todo para com os nossos irmãos. Então, esse momento onde as virtudes estão aflorando, não é para que elas sejam passageiras, mas sim que elas sejam duradouras e permanentes. Nós estamos tendo, inclusive, a oportunidade de usar essa virtude para conosco, porque muitas vezes nós nem prestávamos atenção em nós mesmos, nos nossos familiares, nas pessoas que estavam ao nosso redor, no nosso trabalho, no ônibus, em qualquer lugar. E agora nós estamos tendo um olhar mais atento, um olhar mais caridoso, mais humano, aonde nós estamos compartilhando esta virtude, uma delas que é esse amor incondicional. Inclusive, nós voltamos o nosso olhar para Deus. Quantas pessoas que faziam tempo que não paravam, não faziam uma prece, não meditavam, não refletiam, elas estão buscando este momento. Por quê? Neste momento, onde nós estamos todos nos sentindo desconfortável mediante a doença e a incerteza, porque qualquer um de nós poderemos ter ficado doente ou ficamos doentes, podemos desencarnar ou podemos ainda permanecer com esta experiência. Então nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos o controle, inclusive, de tudo. Nós não temos esse controle. Então nós temos que estar preparados
porque nós não sabemos qual é o nosso dia e qual é a nossa hora. Nós não sabemos as situações que vão se desencadear. É lógico que todos nós queremos que o bem prevaleça, que a saúde prevaleça, que nós possamos voltar à nossa vida como ela era, mas ela nunca mais será como era. Sabe por quê? Porque nós estamos sofrendo uma mudança, mas não no sentido de um sofrimento ruim, mas sim de um despertar para que as nossas virtudes possam ser exercidas dia a dia. E quem são essas virtudes? Já falamos do amor, falamos da caridade, falamos da humildade, tolerância, paciência, resignação. E quando nós falamos de paciência e resignação, não significa que nós vamos parar e esperar o tempo passar e não vamos interagir. Não, muito pelo contrário. Nós vamos buscar formas positivas de entender, de compreender e procurar interagir, sem julgar, sem culpar. Porque muitas vezes os nossos vícios que já carregamos há muito tempo, né? Nós temos vício muitas vezes da gula, da maledicência. Nós também temos vícios muitas vezes que entorpecem o nosso organismo, como o fumo, o álcool, as drogas. E são maneiras que a gente acha de calar talvez uma busca incessante, mas que esse não são o caminho, que o caminho é o amor, que o caminho é a fé, que o caminho é a caridade. Então nós temos que estar de olho nos nossos vícios. Nós temos que prestar atenção o que nós estamos fazendo, primeiro a nós mesmos, porque muitas vezes a pessoa mais atingida é a gente mesmo. A gente não percebe o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, quando a gente começa a sanar esse mal que fazemos muitas vezes, primeiramente a nós mesmos, nós enxergamos a nós, enxergamos o outro e o mundo muda. Mas o mundo muda, não é o mundo que mudou, mas sim a minha visão. Como que eu estou enxergando aquele meu irmão que é falho, como eu, que também está a caminho, que está tentando também se melhorar, cada um com o seu conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é disponível para todos. Ele vai fazer com que haja um despertar. E lembra que inicialmente eu comecei falando aqui da pandemia. Nós temos dois caminhos a seguir: o caminho do amor e o caminho da dor. Só que o caminho do amor, ele é um caminho mais tranquilo, um caminho mais suave. Só que nós somos teimosos. Nós gostamos de enfrentamentos, parece. Então nós muitas vezes não vamos pelo amor, mas sim pela dor, pela dificuldade. Quando bate à nossa porta as dificuldades, aí sim eu vou buscar. Eu vou buscar numa palestra, eu vou buscar na casa espírita, eu vou buscar um alento. E quando eu chego para buscar esse alento, eu recebo. E aí é aonde eu começo a fazer a minha reforma íntima. É onde eu começo a ver onde eu estou errando. E pergunto: Pai, aonde eu estou errando? Me mostra o caminho. Eu quero ser melhor. Todos nós queremos ser melhor. Isso é certeza. Ninguém nasceu para ser ruim, ninguém nasceu para ser mal, ninguém nasceu para fazer maldade. Nós nascemos para o bem, para a perfectibilidade. Só que esses nossos vícios
Muitas vezes eles permanecem de uma encarnação para outra, porque nós ainda não conseguimos vencê-lo. Então, à medida que nós vamos vencendo esses vícios, transformando os vícios em virtude, isso interioriza onde? No espírito. Não é no nosso corpo material, não é neste momento, mas é no espírito. E o muitas vezes interiorizado é para sempre, é eterno. As conquistas que nós fazemos na nossa evolução, as virtudes que nós vamos tendo, que nós vamos desenvolvendo e aprendendo, elas não são perdidas, elas não voltam mais atrás. Uma vez caminho à luz, nós vamos continuar e nós vamos continuar melhorando e querendo esta melhora e buscando essa melhora das melhores formas que forem possíveis. Mesmo que a dificuldade bata à nossa porta, nós com fé e com esperança vamos conseguir o quê? Ultrapassar a dificuldade. Ultrapassar a dificuldade muitas vezes significa viver, mas não pular a etapa, não esconder, não fugir, porque toda vez que a gente foge, esconde, nós estamos perdendo tempo. E pensa que vai ser esquecido? Não, aquilo vai voltar, porque existe a lei de ação e reação. A lei de ação e reação existe? Existe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o bem, colhe o bem. Então, essas leis, que são leis universais, elas existem e não tem como a gente fugir. Não é um castigo, porque nós temos muitas vezes a impressão, e já ouvimos verbalizar, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus fere. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus não fere ninguém. Porque Ele é soberanamente justo e bom. E o que fizermos de errado já está perdoado. É que muitas vezes nós levamos, por não compreendermos Deus na sua totalidade, na sua grandeza, nós muitas vezes comparamos os nossos sentimentos humanos de espíritos imperfeitos a Deus. Mas Deus não castiga ninguém, Ele não pune ninguém, porque Ele é puro amor. E quando a gente consegue ser puro amor, semelhante a Deus, nós não julgamos, nós não condenamos, mas sim a gente busca compreender, perdoar e interagir de forma positiva, de interagir com humildade, de interagir com caridade, de interagir com paciência, de interagir com tolerância. Nós não vamos simplesmente colocar os nossos conceitos pessoais acima de tudo, porque eu estou certo, porque eu sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade e nem sempre estamos certos, porque muitas vezes nós temos um conceito equivocado a respeito dos outros e a respeito da vida. Então nós temos que ter esse olhar de amor para com tudo e para com todos. E que tudo que acontece em nossa vida são lições, são aprendizados, porque estamos aqui justamente numa experiência carnal para que possamos aprender, para que possamos superar os nossos vícios e elevar as nossas virtudes. Não existe ninguém 100% mal e ninguém 100% bom. Nós estamos num planeta de provas e expiação, caminhando agora para a transição. Estamos num momento de transição, aonde essas virtudes
elas têm que ser colocadas em práticas. Essas virtudes, elas têm que ser vivenciadas e incorporadas por nós. Tenho fé, acredito que cada um de nós, a partir desse conhecimento que compartilho com vocês hoje, que primeiro, inclusive, serviu para mim, porque antes de vir falar com vocês, eu tive lendo sobre o assunto. Então, eu ouvi primeiro, que eu possa, assim como vocês, todos nós, numa corrente do amor, numa corrente do bem, colocarmos as nossas virtudes em prática, fazermos a nossa reforma íntima, para que nós saiamos dessa encarnação melhores do que aqui chegamos no planeta Terra, que possamos sair daqui com mais vitórias do que derrotas. Não nos enganemos, isso não quer dizer que nessa única encarnação, essa aqui que estamos hoje, no aqui e agora, conseguiremos superar tudo, mas que uma grande parte possa ser superada. Não percamos tempo, não joguemos nossa encarnação fora. Sei que nós somos espíritos eternos e imortais, mas aproveitemos a oportunidade, porque hoje nós temos muitas ferramentas nos dadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns. Esses livros da codificação, eles nos trazem muitos ensinamentos sobre as virtudes. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala o tempo todo sobre a moralidade. Então, que a gente busque colocar em prática essa moralidade, que não fique só como um conhecimento, mas sim que se torne uma prática. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite e vamos encerrar com a oração que o Pai nos ensinou, que todos nós possamos receber agora, nesse momento, os fluidos balsâmicos e salutares espalhados por essa espiritualidade maior. Que o nosso Brasil, que o nosso planeta Terra seja abraçado com esse amor incondicional, com a fé, com a esperança, que todos os espíritos que se encontram aqui encarnados possam receber esses fluidos, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram em desespero, aqueles que se encontram em qualquer canto desse nosso imenso planeta, possam ser acolhidos, amados e sentir a presença de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.